Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra. Essa aqui é a terceira palestra desta série de bônus que eu coloquei no método BioLift. Vamos lá, então. Hoje é dia de falar sobre macronutrientes, a quantidade de proteínas, gorduras e carboidratos que precisamos ter na nossa dieta, na nossa alimentação. Essa palestra aqui é uma das mais importantes para você que quer atingir os seus resultados. Se você erra nessa parte aqui, com certeza você não vai conseguir atingir o resultado que você deseja. Então presta muita atenção, porque isso aqui vai ser ouro. Vamos lá. Então vamos lá, você se dedica no treino, você controla a alimentação e não consegue chegar no seu objetivo. O problema é os macronutrientes. Então vamos lá, veja como você pode calcular isso. Aumentar a massa muscular ou emagrecer não é uma tarefa tão simples assim. Não basta só contar calorias. Treinar, você precisa contar os macronutrientes também. Se a quantidade de proteína, por exemplo, da sua alimentação estiver baixa, você pode até perder peso ou ganhar peso, mas você não vai ter o resultado que você quer. Se você não ingerir a quantidade de proteína correta e você fizer uma dieta para ganho de peso, você vai ganhar basicamente só gordura. Então, mais do que se preocupar apenas com calorias, você precisa saber a quantidade correta de macronutrientes que você precisa ingerir por dia ou por semana. Eu vou te ajudar aqui a calcular os macronutrientes de acordo com a ciência. E obviamente, nas outras palestras eu apresentei para vocês aplicativos, sites que já fazem isso automaticamente para você, mas isso aqui é apenas para te mostrar, para te informar. Você pode usar apenas os aplicativos que já vai servir para você. Mas isso aqui é para te informar, para você saber as informações corretas sobre isso. O equilíbrio entre o consumo dos macronutrientes, dos nutrientes em geral, é o que vai determinar se você vai atingir ou não os seus objetivos. Existem recomendações de distribuição calórica, ou seja, quanto de cada um dos macronutrientes você deve consumir em relação às suas necessidades. Uma pessoa com mais de 20% de gordura corporal vai ter necessidades diferentes de uma pessoa com menos de 10% de gordura corporal. Então, para você que tem mais de 20% de gordura no seu corpo, você que é um pouco mais gordinho, a quantidade de proteína que você vai precisar consumir por dia é completamente diferente da quantidade de proteína que uma pessoa que tem 6% de gordura no corpo deve consumir por dia. Você precisa colocar isso na sua cabeça, porque é muito importante. Não ignore isso, ok? A quantidade de proteína que uma pessoa precisa consumir por dia na alimentação é de 10 a 35% das calorias que ela ingere por dia. Então, se uma pessoa ingere, por exemplo, 2.000 calorias por dia, 2.000 quilocalorias por dia, 10 a 35% dessas calorias vão ter que ser de proteínas. Entendeu? Com essa recomendação, você precisa pegar a quantidade de calorias diárias que você precisa consumir e dividir conforme o percentual indicado. Para exemplificar mais uma vez, vamos usar o exemplo de uma pessoa que pesa 80 quilos e consome 2.400 quilocalorias diariamente. Ela vai precisar de aproximadamente 720 calorias de proteína, ou seja, dessas 2.400 calorias que ela ingere por dia, 720 vão ser apenas de proteína. O resto vai ser de carboidrato e de gordura. Cada grama de proteína de carboidrato equivalem a 4 calorias. Ou seja, 30 gramas de proteína, por exemplo, vão dar 120 calorias. Enquanto cada grama de gordura é 9 calorias. Então as calorias da gordura são as maiores. Uma grama de gordura equivale a 9 calorias, enquanto uma grama de carboidrato e de proteína, ou de proteína no caso, valem 4 calorias. Então, como que você pode calcular a quantidade de proteína, carboidrato e gordura na sua alimentação? Vamos pegar aqui uma regra, vamos fazer uma regrinha aqui. É o seguinte, uma pessoa com um percentual de gordura acima de 20% de gordura no corpo, as pessoas um pouco mais gordinhas, elas precisam de menos proteína no corpo, porque a quantidade de massa muscular que elas têm não são tão grandes. Essas pessoas, elas podem consumir 10% de proteína na alimentação, enquanto as pessoas abaixo podem consumir entre 35% de proteína na alimentação. Vamos pegar isso aqui na prática. Olha só, vamos pegar que eu gasto 2.000 calorias por dia e eu sou uma pessoa obesa, eu tenho acima de 20% de gordura, eu sou bem acima do peso em relação à gordura. Então eu vou pegar esses 2.000 calorias e eu vou multiplicar por 10%. Então, a quantidade de calorias em proteína que eu preciso consumir é de 200 calorias. Se eu for uma pessoa obesa e eu estou acima do peso, eu consumo apenas 2.000 quilocalorias. Eu preciso dividir essas 200 calorias de proteína por 4 para descobrir quantas gramas de proteína eu preciso consumir. Então eu vou pegar os 200 e vou dividir por 4, que vai dar 50 gramas de proteína por dia.
se eu for uma pessoa obesa. Eu não vou fazer isso se eu for uma pessoa que tem 6% de gordura, 10% de gordura, porque senão eu vou perder toda a minha massa muscular. A quantidade de carboidrato é mais ou menos entre 45 a 65% de calorias advindas dos carboidratos. Então, se eu for uma pessoa que consome 2.000 quilocalorias por dia, eu vou dividir os carboidratos por 45 ou 65%, entendeu? Agora, uma coisa importante. Uma pessoa que é acima do peso, uma pessoa obesa, ela pode consumir menos carboidrato. Por quê? Porque o corpo dela não precisa desse carboidrato. O próprio corpo dela vai ser usado como combustível. Aquela gordura que tem dentro do corpo dela acumulada vai ser usada como combustível. Então, consumindo carboidrato, muito carboidrato, eu posso piorar um pouco a queima de gordura, vamos dizer assim, tá? Porque se você não sabe, carboidrato, além do que você pode, além do que você deve comer, ele se transforma em gordura. Então, por que eu devo comer mais carboidrato, sendo que o meu corpo já tem aquele estoque de energia ali para gastar? Então, eu vou comer menos carboidrato do que o normal. É por isso que dieta cetogênica, dieta com pouca gordura, são as melhores dietas para pessoas obesas que querem emagrecer. Dá muito certo. E diferente de pessoas obesas, pessoas que já têm o percentual de gordura muito baixo, não se dão bem com dietas cetogênicas, dietas com baixo carboidrato. Por quê? Porque o corpo delas precisa de mais carboidrato para poder sobreviver, para poder gastar energia. Essas pessoas já não têm tanta gordura para gastar. Então elas precisam de carboidrato para gastar energia. Quanto mais massa muscular o corpo tiver, mais glicogênio o corpo precisa. E glicogênio vem de carboidratos, primariamente falando. E agora a quantidade de gordura que nós precisamos ingerir. A quantidade de gordura é entre 20 a 35% das calorias que ingerimos por dia. Então eu vou pegar esses 20 a 35% e dividir sobre as 2.000 calorias que eu consumo por dia. E óbvio, eu vou pegar aqui todas essas porcentagens, tem que dar, a soma delas tem que dar 100%, porque senão vai sair errado essa conta. Se eu abaixo a quantidade de proteína que eu como, a porcentagem de proteína que eu como, eu preciso aumentar a quantidade de carboidrato e também a quantidade de gordura, ou também a quantidade de gordura, né? Porque senão a conta não fecha. Se eu, por exemplo, consumo 35% de proteína na minha alimentação, eu não posso deixar os carboidratos em 65% e as gorduras 35%, porque a conta não fecha, fica além de 100%. Outra coisa importante, 180 gramas de proteína não é 180 gramas do alimento que você consome que tem proteína, é 180 gramas de proteína. Um frango, um filé de frango, por exemplo, 100 gramas dele tem mais ou menos 30 gramas de proteína. Então, 100 gramas de filé de frango não é 100 gramas de proteína, e sim 30 gramas de proteína. Você precisa ver isso nos aplicativos, nos sites que mostram essa quantidade de macronutrientes dentro dos alimentos. O próprio aplicativo que eu mostrei para vocês no vídeo passado, o EasyFit, ele faz isso para você automaticamente. Para descobrir a quantidade de proteína, a quantidade de carboidrato que você pode consumir por dia de uma maneira geral, a gente vai pegar simplesmente os 10 a 35% de proteína, os 45 a 65% de carboidrato e os 20 a 35% de gordura. Nós vamos usar essa informação como base para a gente. Então tem uma regrinha que eu posso usar aqui para fazer dessa conta algo mais fácil. Sempre que eu estiver acima de 20% de gordura, que eu estiver um pouco mais acima do peso, a quantidade de carboidrato e a quantidade de proteína que eu vou consumir é sempre a mínima, ok? E o contrário também é válido. Quando eu estiver abaixo de 10% de gordura, a quantidade de proteína que eu vou comer é bem maior e a quantidade de carboidrato também, enquanto a quantidade de gordura é menor. Se eu for acima do peso, eu posso pegar 20% de proteína, 45% de carboidrato e 35% de gordura. Por que eu não coloquei apenas 10% de proteína? Porque 10% de proteína é muito baixo, mesmo para uma pessoa obesa. Então, é sempre bom dar uma aumentada na proteína, porque quanto mais proteína, mais a chance de eu conseguir manter minha massa muscular ou aumentar a minha massa muscular. Isso sempre é bom. Então, a soma da porcentagem de macronutrientes, de proteína, carboidrato e gordura, sempre tem que dar 100%. Eu tenho que equilibrar
essa porcentagem aí. Eu não posso colocar 35% de proteína, 65% de carboidrato e 35% de gordura. Essa conta não bate, não fecha, porque 35% de proteína mais 65% de carboidrato já dá 100%. Cadê a gordura? Não tem. Então eu não posso fazer isso. Eu teria que abaixar a quantidade de carboidrato ou a quantidade de gordura. Então a manha, o cheat, vamos dizer assim, a manha para você sempre calcular as proteínas, as gorduras e os carboidratos é o seguinte: quando eu estou acima do peso, eu vou abaixar as proteínas e abaixar os carboidratos. Quando eu estou um pouco mais definido, vamos dizer assim, eu posso manter as minhas proteínas altas, os carboidratos altos e a gordura um pouco mais baixa do que o normal. E isso naquela regra que eu coloquei, entre 10 a 35% de proteína, 45 a 60% a 65% de carboidrato e 20 a 35% de gordura. Então, entre 10% de gordura a 20% de gordura no meu corpo, eu posso simplesmente brincar nessa conta aí. Óbvio, se você tem grana, se você tiver condições mesmo, é sempre bom você consumir o máximo de proteína que você puder, ok? O máximo de proteína que você puder. É melhor errar para mais do que para menos em relação às proteínas, porque são as proteínas que vão construir a sua massa muscular, que vão construir seus músculos. Se você erra para menos, você não vai construir músculos. E a quantidade a mais que você consumiu do outro nutriente vai ser convertido em gordura ou glicogênio. Não é isso que a gente quer massa muscular. Por isso eu faço a recomendação de 2 macronutrientes e o terceiro será encontrado de acordo com o restante das calorias. Desse modo, os seus macronutrientes serão equivalentes às suas calorias, ok? Eu vou definir primeiro a quantidade de proteínas que eu vou consumir na minha alimentação e depois a quantidade de carboidratos que eu vou consumir, considerando aquela regra que eu coloquei da porcentagem. Então, eu vou considerar aqui a regra de 10 a 35% de proteína, 45 a 65% de carboidrato, 20 a 35% de gordura. O jeito que eu faço é o seguinte: primeiro eu defino as proteínas. Eu vou consumir 10 a 35%. Vamos pegar aqui que eu vou colocar o meio termo aqui, vou colocar 20% de proteína, ok? Agora eu vou definir os carboidratos. Vamos colocar aqui, eu já tenho um pouco mais de massa muscular, minha gordura não é tão alta assim. Vou colocar aqui 50% de carboidrato. Então, 20% de proteína e 50% de carboidrato. No total deu 70% dos dois. Então você vê aqui que eu ainda tenho 20 a 35% de gordura para colocar. Se eu colocar 20% de gordura, vai ficar faltando 10%, então vou perder peso aí. Agora, se eu coloco 35% de gordura, eu vou ganhar mais peso porque tem gordura a mais do que eu deveria, tem calorias a mais do que eu deveria. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar 30%. Vai dar conta de 20% de proteína, 50% de carboidrato e 30% de gordura. Essa é uma conta que eu considero bacana para a maioria das pessoas. Óbvio, não é a ideal para cada pessoa, mas é igual eu te falei. Se você é mais gordinho, você usa menos proteína, menos carboidrato. Se você tem um pouco mais de massa muscular, você é um pouco mais definido, você usa mais proteína, mais carboidrato. Eu tenho sempre que equilibrar a quantidade de proteína, carboidrato e gordura. Uma coisa que eu preciso ver aqui é o seguinte: eu nunca vou usar o máximo de 2 macronutrientes aqui neste caso, porque nunca vai dar a conta certa, sempre vai ficar faltando alguma coisa. Infelizmente isso aqui dá um pouco de trabalho sim. E é por isso que os aplicativos já calculam isso automaticamente para você. Essa palestra aqui é só para você entender como é que funciona, mas você realmente não precisa disso. Os aplicativos já fazem por você. Mas isso aqui é o trabalho que um nutricionista iria fazer para o seu caso especificamente. Se você quer uma coisa mais individual, mais para você mesmo, que se encaixe perfeitamente com o seu caso, infelizmente você vai ter que pagar um nutricionista. Esses profissionais, eles ficam 4 anos na faculdade para fazer isso aqui para você. Se você quiser fazer por conta própria, você vai ter que estudar, você vai ter que comprar livros, você vai ter que ler artigos, porque é assim que funciona. Isso aqui é uma visão mais geral para você e com certeza pode ter sido um pouco confuso para você entender, mas relaxe, essas coisas são assim mesmo, é um pouco confuso, mas com o tempo, quando você for pegando os estudos, você for pegando a manha, vai ficando mais fácil.
Agora eu espero que você tenha gostado, deixe suas dúvidas aí nos comentários e eu fico por aqui. Tamo junto.